Este disco CDR está cheio de possibilidades. Posso levar alguns documentos do trabalho para casa, revisá-los e levá-los de volta para o trabalho. Também posso gravar algumas fotos para que uma amiga possa vê-las em qualquer computador que tenha uma unidade para CD ou DVD. Também posso usá-lo apenas para ouvir músicas no carro. Olá, meu nome é Aisha Ayub. Sou gerente de programas da equipe do Windows e vou mostrar como você pode gravar discos com um desses 3 objetivos. Primeiro, usarei o Windows Media Player para gravar um CD de músicas que possa ser executado em qualquer CD player. Em seguida, gravarei um disco de dados permanente que poderá ser usado por vários computadores e dispositivos. Por fim, gravarei um disco com sistema de arquivos dinâmico para que eu possa salvar documentos e atualizá-los posteriormente em outro computador Windows. Para a maioria das pessoas, o mais comum é gravar um CD de áudio. Caso você já tenha armazenado músicas digitais no seu computador, como arquivos MP3 e WMA, poderá usar o Windows Media Player para gravar um CD de áudio que possa ser reproduzido em qualquer CD player. Mas uma coisa de cada vez. Primeiro, preciso inserir o disco na unidade para CD ou DVD do computador. Quando eu insiro um disco, o Windows oferece primeiro a opção de gravar um CD de áudio ou gravar arquivos no disco usando o Windows Explorer. Quando eu clico em gravar um CD de áudio, o Windows Media Player é aberto para que eu possa começar a selecionar as músicas que quero colocar no meu disco. Como a maioria das minhas músicas já está na biblioteca do player, vou arrastá-las para a lista de gravação. Também vou arrastar algumas músicas que estão na minha área de trabalho. Um CD de áudio pode armazenar até 80 minutos de música, portanto, estou bem abaixo do limite. Após arrastar algumas músicas, vou clicar no botão Gravar para criar meu novo CD misto. Logo após gravar o CD misto, poderei ouvir músicas no meu carro. Em seguida, gravarei um tipo de disco diferente, um disco com fotos que eu posso dar a um amigo. Para gravar esse tipo de disco, precisarei arrastar arquivos usando o Windows Explorer. Vou mostrar como isso pode ser feito. Primeiro, vou selecionar Gravar arquivos em disco usando o Windows Explorer. Em seguida, vou nomear o disco e escolher como desejo usá-lo. Selecionarei com um CD, DVD player, o que significa que o disco que eu gravar poderá ser reproduzido em diversos computadores e dispositivos. Isso também significa que os arquivos no disco não poderão ser alterados posteriormente. Depois de abrir minha biblioteca de imagens, arrastarei as fotos da minha amiga para uma pasta no disco e clicarei em Gravar disco. Agora tenho um disco de dados permanente com as fotos que vou dar para minha amiga. Ela usa um computador que não executa o Windows, mas mesmo assim poderá carregar e curtir as imagens. O último tipo de disco que mostrarei só pode ser reproduzido em computadores que executam o Windows XP ou posterior. Isso acontece porque o CD usa o sistema de arquivos dinâmicos, um recurso excelente que permite que você remova e atualize os arquivos que copiou para um CD. Esse é o tipo de disco ideal para salvar documentos de trabalho grandes que precisarão ser revisados várias vezes. Eu uso esse tipo de disco quando não estou usando minha unidade flash USB. Mais uma vez, vou selecionar Gravar arquivos em disco usando o Windows Explorer. Desta vez, vou optar por usar o disco como uma unidade flash USB. Isso significa que eu poderei editar os arquivos que copiei para o disco. Depois que o Windows formatar o disco, poderei copiar meus arquivos de trabalho para a pasta no disco imediatamente e clicar em Ejetar para fechar a sessão. Na próxima vez que eu carregar o disco, poderei editar os arquivos que estão armazenados. Quando eu ejetar o disco, minhas alterações serão salvas automaticamente. Portanto, para 3 objetivos diferentes, temos 3 discos diferentes. Tenho um disco com alguns documentos de trabalho que podem ser atualizados, um disco de dados com algumas imagens e um CD de áudio, que eu posso ouvir em casa e no carro. Cada disco foi criado a partir de um CDR vazio
e o Windows abriu um mundo de possibilidades.